Você já parou pra pensar qual é a cena mais importante de Batman, o Cavaleiro das Trevas? Eu sei que com tantas cenas incríveis de ação fica difícil escolher apenas uma, mas e se eu te dissesse que a cena mais importante do filme não tem nenhuma explosão, e sim o grande encontro cara a cara, a maior rivalidade da história dos quadrinhos? Eu tô falando da cena em que o Batman encontra o Coringa na sala de interrogatório. É praticamente como colocar dois leões famintos em uma jaula trancados. E hoje eu vou explicar pra vocês por que essa cena é a mais importante do filme inteiro. Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, me sigam em @gzgustavocruz e compartilhem qualquer um dos vídeos que vocês gostarem aqui do canal com as pessoas que vocês sabem que são apaixonadas por cinema. Pode ser pelo WhatsApp, qualquer lugar que vocês preferirem. Vocês têm ajudado muito, o canal tem crescido bastante. Então, bora pro vídeo! O filme Batman, o Cavaleiro das Trevas é muito dinâmico. A proposta que o diretor Christopher Nolan trouxe foi aceita pelo público de braços abertos. Na época em que o Batman Begins foi lançado, nós todos estávamos acostumados a ver uma versão mais colorida, mais divertida do Batman. E já estava na hora de existir uma versão bem realista para o cinema. Por mais que a DC tenha perdido a mão nos filmes do Zack Snyder no quesito sombrio, a trilogia com o Christian Bale foi um grande sucesso. E com o segundo filme como maior destaque por ser o melhor filme de super-heróis já feito. Essa é a minha opinião e de muitas outras pessoas. E existe um argumento que é o argumento mais poderoso quando a gente entra nesse tipo de debate, chamado Heath Ledger. E eu poderia falar sobre o filme inteiro aqui. Como a maior parte das cenas são muito bem construídas e dinâmicas, como a história vai se amarrando e sobre a maestria em apresentar um personagem tão icônico, dando a ele, em cada cena, mais motivos para conquistar a plateia. Ele é carismático e muito perigoso. Eu poderia falar sobre tudo isso, mas como eu já disse, a história de hoje é sobre apenas uma cena. Apesar de teoricamente ela parecer ser uma cena muito simples, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. É uma cena de 5 minutos que resume muito bem a dinâmica entre os dois durante o filme inteiro. Quando um roteirista está começando a escrever uma cena, ele precisa de uma coisa muito importante, chamada conflito. Dois personagens completamente diferentes em conflito, presos em um lugar onde um precisa das informações que o outro tem. É uma cena perfeita. Agora você junta esses elementos com a maior história de rivalidade entre um herói e um vilão. E também de maior proximidade, já que essa não é apenas uma história do bem contra o mal. Vamos começar por aqui, com o Gordon entrando na sala. Nesse momento, o problema é apresentado para o público. O Harvey Dent nunca chegou em casa. Nós temos dois pontos que são levantados. O primeiro é que o Gordon realmente está sozinho. Por mais que ele achasse que tinha policiais que poderia confiar, isso não é uma realidade. A única pessoa que ele pode confiar é um justiceiro encapuzado que ele nem sabe quem é de verdade. Eles acabaram de realizar uma operação super difícil com diversas baixas policiais e o pior é que aparentemente o Coringa estava no controle o tempo todo. E o segundo ponto é que o Harvey Dent corre muito perigo. Muito mesmo. Pra quem gosta da parte técnica por trás das câmeras, aquela parte bem mais nerd mesmo, eu também vou falar sobre enquadramentos e movimentos de câmera nesse vídeo, porque eles são muito importantes. No confronto Gordon versus Coringa, nós temos dois enquadramentos muito simples, mas percebam como a câmera vai se aproximando deles lentamente. Esse movimento sutil, por mais que pareça imperceptível à primeira vista, cria uma tensão que vai evoluindo até chegar bem próximo do rosto dos personagens. A tensão da cena já foi estabelecida, e agora que as informações mais importantes foram dadas, nós podemos seguir em frente. Assim começa o conflito que todos esperavam. E esse momento é uma história em si, ele tem começo, meio e fim. E algumas coisas são muito importantes, mas só dá pra ver elas depois de assistir essa cena várias e várias vezes. E eu não tô falando das falas ainda, depois a gente chega lá. Uma primeira coisa bem interessante, o Gordon e os outros policiais servem como uma plateia, é uma espécie de termômetro para nós, o público, para entender o quanto a cena vai esquentando. Eles aparecem 3 vezes. Na primeira, eles estão observando com bastante atenção o que está sendo falado, assim como nós. Na segunda, o Batman pega o Coringa pelo pescoço, e aí, junto com os policiais e o Gordon, nós sentimos que as coisas estão saindo do controle
mas a gente ainda confia no Batman. Na terceira vez, o Batman vai até a porta, o Gordon sai correndo e a gente entendeu que tudo foi por água abaixo. Mas vamos voltar para o começo do diálogo entre os dois. Os movimentos e posicionamentos de câmera, por mais simples que sejam, são bem sofisticados nessa cena. No cinema, todos os lugares que você escolhe colocar a câmera são muito importantes. Qualquer movimento ou ângulo escolhido fazem a diferença. Isso porque nós, seres humanos, crescemos ouvindo e vendo histórias, então nós temos diversas formas de termos as nossas emoções ativadas. Esse é um assunto que dá para um vídeo inteiro, mas o que eu quero dizer é que um bom diretor de cinema sabe como manipular ou incentivar certas sensações com a câmera. Eu vou explicar isso nessa cena. As duas primeiras falas desses personagens são ditas com a câmera do lado esquerdo e um pouco mais afastada. Eles estão se confrontando nesse momento. O lado esquerdo é sempre um pouco mais incômodo para os olhos do que o lado direito. Quando o Batman pergunta sobre o Harvey Dent, a câmera vai da esquerda para a direita e agora está bem mais próxima do rosto dos dois. Nesse início de conversa, o Batman está com o controle. Ele está confiante, ele acha que vai conseguir tirar todas as informações do Coringa usando sua força. Então, ele está enquadrado do lado direito, o lado bom para os olhos. Além disso, a câmera vai se movimentando de forma circular para a mesma direção. E o Coringa está do lado esquerdo, com a câmera também fazendo movimento para a esquerda. Esse enquadramento e movimento demonstram quem está no poder, quem está com o controle da situação. A câmera está bem próxima e nunca coloca os dois juntos. Eles são opostos, estão separados e a câmera demonstra isso. Mas as coisas vão mudar rapidamente. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Isso porque o Coringa está manipulando essa conversa o tempo inteiro. E quanto mais o Coringa vai entrando na mente do Batman, mais a câmera vai mudando de direção. Pro Coringa, os dois são a mesma coisa. Um completa o outro. You complete me. E tecnicamente, o Batman é uma solução dramática para uma cidade como Gotham e as suas ações geraram uma reação tão dramática quanto o Coringa. O legal é que quando o Batman tenta falar como um policial com o Coringa, a câmera se afasta e rapidamente o Coringa coloca ele no chão e diz: "Não tente falar como um deles, você não é." E quando a câmera volta, o Coringa está no controle da cena. A câmera começa a ir para a direita quando está com o Coringa e quando volta para o Batman, ele está do lado esquerdo. Ou seja, a situação já mudou completamente. Por mais que nas falas isso ainda não esteja tão claro. Porque agora o Coringa está mostrando para o Batman que nos olhos do povo eles são iguais. A câmera agora não se movimenta tanto quanto no começo da cena. O conflito entre os dois é simples. O Batman não mata pessoas. E o Coringa acredita que todos são fundamentalmente ruins. Tudo que eles precisam é de um pequeno empurrão. Então, nós temos de um lado um homem que não quebra suas regras e do outro um homem que adora quebrar regras. Afinal de contas, ele fez toda a cidade entrar em desespero e pedir pela cabeça do Homem-Morcego. E quando o discurso do Coringa está ficando realista demais, o Batman volta a usar a força. E é aí que existe a grande virada da cena quando o Coringa diz o que está em jogo. É a provocação final do vilão. E hoje você vai quebrar a sua única regra. O Batman responde dizendo: "Estou considerando." E nesse momento, pela primeira vez desde que eles começaram a discutir, o Christopher Nolan mostra os dois juntos no enquadramento. É o momento em que eles estão mais próximos, assim como o Coringa disse. Eles são a mesma coisa. Pode parecer um detalhe simples, mas para um diretor do calibre do Christopher Nolan, nada do que a gente está vendo é por acaso. É nesse enquadramento que o Coringa começa a contar o seu verdadeiro plano. É agora que as coisas vão sair do controle. Não é apenas o Harvey Dent que está em perigo, mas também a Rachel, a grande paixão do Batman. E é nesse momento, meus amigos, que o Batman perde completamente o controle. E nessa cena, nessa discussão, isso significa que o Coringa venceu. Significa que o Batman não conseguiu atingir o objetivo dele da forma que imaginava. E o objetivo do Coringa foi alcançado. Ele tira o Batman completamente do seu eixo e demonstra para o herói que não existe força no mundo que afete o Coringa. Isso porque a loucura é muito maior do que a força. E por mais que fisicamente o Batman seja superior, mentalmente o Coringa está à frente. Ele não só vence a batalha, como faz o Batman quebrar a sua única regra. Ele precisa escolher uma das duas pessoas, ou seja, uma pessoa vai morrer. E como nós já sabemos, existe outra pegadinha do vilão
nessa mesma situação quando ele passa endereços diferentes para as duas pessoas, então o Batman escolhe o Harvey Dent, sendo que ele queria ter escolhido a Rachel. Essa cena não é apenas um show de atuação do Heath Ledger, é uma demonstração de como Christopher Nolan conseguiu, mesmo dirigindo um grande blockbuster, criar cenas que são complexas, que podem ser analisadas e que têm muitos significados por trás de cada um dos detalhes. É um diretor fantástico que soube fazer um trabalho excepcional, e é por isso que eu acredito que o Batman, o Cavaleiro das Trevas, seja o melhor filme de super-heróis já feito. E então é muito divertido ver esse filme várias vezes, porque muitas coisas podem ser descobertas ainda.